Seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e dar o seu like para nós, que é muito importante, tá certo? A ansiedade é o tema de hoje e nós vamos falar em 2 vídeos acerca desse tema. Mas eu gostaria de deixar bem claro que a nossa intenção não é ter o papel de um profissional da saúde aqui, tá certo? Nós vamos te esclarecer, falar sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade, dar alguns passos. Mas se você sofre de ansiedade, você descobrir aqui em algumas coisas que nós estamos falando que você precisa de ajuda, não hesite em procurar um profissional, seja um psiquiatra, seja um psicanalista, seja um psico de qualquer área que possa trazer terapia para você, um psicoterapeuta. É muito importante que você procure ajuda. Dentro da igreja você vai encontrar ajuda sim. E se você está dentro de uma igreja e tem um pastor que tem conhecimento acerca de psicologia, psicoterapia, procure e fale com o seu pastor acerca desse seu sintoma, tá certo? Vamos lá? A ansiedade é comum para o ser humano. Todo ser humano sente ansiedade. A ansiedade ela faz parte da nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia. É uma liberação de adrenalina que nós sentimos quando nós estamos prestes a enfrentar uma mudança na nossa vida, quando nós vamos estar numa entrevista de emprego, nós vamos conhecer pessoas novas, passar por situações novas. Talvez temos medo ou angústia de algo, por exemplo, quando você vai no médico ou quando você vai enfrentar situações que você já imagina que vão te trazer dor. Tudo isso desencadeia um pouco de ansiedade. E a ansiedade controlada, ela é natural. Você acaba de enfrentar essa situação e o processo de ansiedade ele termina. A questão, o transtorno, vamos dizer assim, começa quando a ansiedade ela já não pode mais ser controlada. E isso pode acontecer sim. Muitas pessoas hoje na nossa sociedade, na nossa realidade, muitas pessoas sofrem sim de transtornos de ansiedade. Não tem idade. Não há nenhum tipo de estudo que possa dizer uma idade, sexo feminino, sexo masculino que mais acomete, mas nós vamos tentar trazer algum caminho aqui para que você possa olhar para dentro de você e perceber, será que eu tenho sofrido de algum certo grau de ansiedade? Como que eu posso lidar e melhorar a minha vida em relação a isso? Nós já vivemos debaixo de muito estresse, né? Trabalho, rotina, estudo, faculdade, casamentos, relacionamentos. O ser humano hoje vive debaixo de muito estresse, de muita cobrança, de muita pressão. E isso sim gera transtornos de ansiedade. Pode ser sim um causador. Para se tornar um transtorno na nossa vida, digamos assim, a ansiedade ela precisa nos acometer sem que haja esses quesitos, como uma prova, uma situação de risco, mas do nada, vamos pensar assim, você se sente ansioso, você se sente inquieto, você sente medo, você sente uma angústia, você pode sentir emocionalmente, você também pode sentir no seu físico essa ansiedade, porque ela é uma descarga de adrenalina. Então, ao mesmo tempo que o cérebro envia uma mensagem de descarga de adrenalina, logo vem então aquele deixar, o corpo vai se aquietando, então descansa, vamos dizer assim. E isso traz um certo desgaste para o corpo. A pessoa ela se sente muitas vezes com o coração acelerado, ela sente um pouco de fobia, ela sente que ela vai passar mal, ela sente que ela está com problema de segurança, que alguma coisa vai acontecer com ela, pode acontecer também perseguição. A pessoa pode sentir várias maneiras, várias formas, vários sintomas de ansiedade. E muitos podem se unir sim. E hoje eu gostaria de deixar assim bem claro para nós nesse programa
que a ansiedade ela é tratada na Bíblia, sim. Porque, claro, o ser humano ele está na Bíblia. E Deus ele vai falar sobre as mazelas humanas e como nós podemos enfrentar tudo isso. E o interessante é que o salmista Davi, ele escreve muitos salmos, muitas canções, e nós percebemos estudando a vida de Davi que ele tinha um pouco de ansiedade, né? Ele não vivia debaixo de um transtorno de ansiedade, talvez, né? Mas ele tinha sim alguns momentos de ansiedade, ele tinha alguns momentos em que ele estava muito ansioso. E não só por uma guerra ou por uma situação, mas no seu dia a dia sim, ele sentia sim um pouco de ansiedade. E ele escreve muito sobre ansiedade. Eu vou trazer 2 textos de Salmo para você ler junto comigo agora e você vai perceber que ele conseguiu desenvolver em Deus um escape para toda essa ansiedade que ele sentia. E isso começa no texto de Salmos 94, no versículo 19. Ele diz assim: quando se multiplicam-se dentro de mim as minhas inquietações, a tua consolação reanima a minha alma. E também no Salmos 34, nós vamos ver que ele ainda diz assim no versículo 4: busquei ao Senhor e ele me respondeu e me livrou de todas as minhas ansiedades. Davi, como muitas pessoas na Bíblia, tinham momentos de ansiedade, mas também tinha, sim, um pouco desse transtorno de ansiedade. Por que a gente fala sobre isso? Porque em muitos textos Davi vai falar sobre essa inquietação, Davi vai falar sobre essa ansiedade que ele sentia. E ele sempre buscava muito a Deus para que Deus consolasse, removesse toda a aflição do coração dele. A ansiedade, ela não é considerada por muitas pessoas, por todas as pessoas, uma doença. A ansiedade controlada, ela é natural. Ela pode sim se tornar não vamos chamar doença, vamos chamar de um transtorno na vida do ser humano. A partir do momento que você já não consegue, ou você é impedido ou prejudicado no seu dia a dia, você precisa sim trabalhar e tratar essa ansiedade. Por quê? Porque ela pode te prejudicar, né? Nós temos alguns exemplos, eu vou citar aqui para você. Muitas pessoas podem sim ter sintomas de ansiedade que interferem no seu dia a dia, não conseguem estar no meio de muitas pessoas. Por exemplo, vai numa festa, vai num restaurante, vai num shopping, essa pessoa tem um pouco de fobia social, ela não consegue estar próxima de muitas pessoas, então ela evita esses ambientes. Uma pessoa que tem isso, ela precisa procurar ajuda porque está interferindo na vida dela. Uma outra fobia muito fácil de ser vista é as pessoas que se mantêm longe de outras pessoas por longos períodos, pessoas que ela tem medo constante, medo das coisas acontecerem, medo das situações acontecerem, e isso dura por longos períodos. Essa pessoa, ela se afasta do trabalho por isso, ela fica um pouco prejudicada em relação à sua vida social e isso precisa de tratamento. Um transtorno que já deixa de ser controlável tão facilmente para ser tratado via medicação é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é quando a ansiedade ela deixa de ser controlada pelo pensamento e a pessoa se vê numa situação de extremo pânico, de extremo medo, né? Ela consegue até chegar ao ponto de ter os sintomas certos de um ataque de coração. Médicos podem sim sofrer um falso positivo de ataque de coração por todos os sintomas serem muito reais no organismo da pessoa e na verdade era só um ataque de pânico. Muitas pessoas já foram parar em hospital por conta disso, achando que estava tendo um ataque do coração e na verdade era um ataque de pânico. Pode acontecer uma vez ou outra? Pode, mas desde que comece a acontecer sempre, então já se tornou um transtorno e precisa ser tratado e medicado. Pessoas que têm toque, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas o toque é aquela ação repetitiva, pessoas que têm ações muito repetidas.
Isso também tem a ver com ansiedade. E essas pessoas também vão precisar de medicação e tratamento controlado por um psiquiatra ou então um psicoterapeuta para estar ajudando a vencer isso tudo. Então você consegue compreender comigo que tem dois tipos de ansiedade. A ansiedade vamos chamar de emocional e a ansiedade que ela deixa de ser emocional para ser uma ansiedade mais física, mais fisiológica. Pense comigo. Nesse programa de hoje nós vamos falar sobre a emocional. No programa que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre a fisiológica. A ansiedade emocional, ela nos leva a um prejudicar, sim, não é tão extremo, dependendo do caso, mas nos prejudica muito no dia a dia. E é necessário, então, que você pare hoje e pense, será que eu tenho vivido um pouco, médio, ou até bastante ansioso? E nem tem percebido pela correria do dia a dia, tem achado normal algumas coisas que têm acontecido com você? Hoje nós vamos falar sobre essa ansiedade emocional, ok? E nós temos uma pergunta em relação a isso. Vamos ver? Pastora, quais os resultados que a ansiedade pode trazer em minha vida? Qual a consequência que a ansiedade tem na minha vida? A consequência que a ansiedade pode ter na minha vida, no meu dia a dia, é me impedir que eu possa simplesmente romper. Uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que ela vive debaixo de algum tipo de pequeno ou médio estresse constante, essa pessoa começa a se tornar muito temerosa. Essa pessoa começa a se tornar muito fechada. Por quê? Por medo. Pessoas ansiosas têm muito medo, muita insegurança, muita preocupação, uma preocupação exagerada, uma preocupação extrema sobre coisas simples da vida. E como? Por que isso tudo é causado? Pense comigo. Freud ele falava um pouquinho sobre isso e quando ele falou sobre isso, ele fala que nós precisamos tentar buscar a causa, a origem desses pensamentos ansiosos. Por quê? Porque na origem nós vamos descobrir qual é a verdadeira causa, o que está acontecendo dentro de nós, seres humanos, que está desencadeando esse pensamento ansioso, esse pensamento de preocupação exagerada, extrema, até mesmo uma insônia, né? Muitas pessoas sofrem de falta de sono, né? Insônia, por ansiedade. Claro que a insônia também pode ser fisiológico, por algum déficit de hormônio, aí, o hormônio do sono. Mas muitas pessoas sim sofrem de insônia por ansiedade. Então ela fica inquieta à noite, ela fica inquieta durante o dia. A ansiedade também pode ter uma causa que vem lá do seu inconsciente. Você não está prestando muita atenção. Nos vídeos nossos passados eu falei um pouquinho sobre esse registro de memória negativa que a gente tem. E muitas vezes a gente, de forma inconsciente, por uma educação, por alguma gesticulação de vivência da nossa família, maneira como a nossa família vive, nos ensinou, nos criou, nos deu as bases, os fundamentos da nossa vida, isso tudo sim pode ser uma memória negativa que traz ansiedade. Por exemplo, uma criança que ela é educada a ter medo de tudo, ela vai ser uma criança muito ansiosa. Muito ansiosa. Se os pais têm muito medo, medo de ir no médico, medo de ficar doente, medo de alguma coisa acontecer e tudo entra em pânico, entra em desespero, a criança ela vai crescendo e ela vai crescer com esse medo sim. E mesmo que ela veja que não é assim, que as coisas não são bem assim, que não precisa ter tanto medo, de alguma maneira esse registro fica guardado dentro da pessoa e ela vai acessar sim. Eu percebo muitas adolescentes, homens, mulheres, que for, eles simplesmente têm muita ansiedade que provém da sua criação, do seu ambiente. Pessoas que são ansiosas pelo ambiente, ansiosas pela sua criação. Tem também ambientes que são extremamente negativos, ambientes de trabalho que são extremamente negativos, ambientes dentro do lar que são extremamente negativos, pesados, tensos, que isso também pode causar estresse e ansiedade. É natural e isso é muito fácil, é só você conseguir de alguma maneira se desvincular desse ambiente e você não vai sofrer dessa ansiedade. No caso que eu acabei de citar,
que a ansiedade ela vem de uma criação, aí é necessário você ter a ajuda de um psicólogo para que você possa acessar isso e romper com essa memória, ou de um pastor que tenha conhecimento para te ajudar a romper com essa memória. E claro, o Espírito Santo de Deus, que está acima de todos os conhecimentos, a te ajudar a romper com essas memórias negativas, porque nós acessamos muito o nosso passado e as coisas que nos foram passadas sem nós percebermos. O nosso inconsciente é esse. O domínio do pensamento é algo muito poderoso. O pensamento, a maneira como eu dirijo a minha vida, a maneira como eu vivo a minha vida, a maneira como eu direciono a minha vida, ele domina muito bem a minha ansiedade. Pessoas que têm um pensamento até comumente falado fraco, essas pessoas tendem a se deixar levar por pensamentos ansiosos muito facilmente. Pessoas que não têm um preceito, um conceito mais firme dentro de si a respeito de vida, de conquista, eu vou conseguir, vai dar certo, eu não aceito, as coisas não são assim. Essas pessoas, elas não conseguem romper tanto. Elas se limitam mais aos seus sentimentos. Nós precisamos entender que o pensamento, ele domina muito o sentimento e a sensação. Um pensamento, ele consegue causar sintomas. É muito poderoso o poder do pensamento, por isso que a Bíblia também está repleta de versículos bíblicos que falam sobre a renovação da nossa mente, a mudança dos pensamentos, porque realmente a mente humana é muito poderosa. Ela consegue causar o que não existia e ela faz isso tornar a existir, sim, dentro do físico, dentro do corpo, e acaba excedendo para fora do nosso corpo tudo isso. Eu gostaria de trabalhar aqui alguns sintomas que você pode perceber na sua vida: nervosismo, tensão, insônia, preocupação exagerada, irritação, medo constante, sensação que algo vai acontecer, o medo exagerado, tudo isso são sintomas de ansiedade. E ainda há uma pergunta que eu gostaria de ouvir com você, que vai linkar tudo isso. Vamos lá? Meu nome é Débora e a minha pergunta é: como a Bíblia pode ajudar uma pessoa a sair de uma crise de ansiedade? Como que a Bíblia me ajuda a enfrentar a ansiedade? Eu gostaria de ler um texto com você. Vamos lá? Está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 31. Não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? O que vestiremos? Porque todas essas coisas as pessoas procuram. De certo, o vosso Pai Celeste bem sabe que precisais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas te serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, ele fala sobre uma fala de Jesus. E Jesus, ele diz assim: não esteja ansioso por nada. Pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo que você vai vestir. Por quê? Porque se você tem Deus, Ele sabe o que você precisa. Você pode contar com alguém que está muito acima das suas forças. A ansiedade, ela tem muito a ver com impotência. Quando você começa a se sentir impotente diante das situações. Isso te traz ansiedade, isso nos traz ansiedade. Quando nós temos Deus, Deus nos traz a potência do seu poder. E Ele nos mostra que, embora em situações que nós não temos nenhum controle, não sabemos o que vai acontecer, não temos condições de resolver determinados problemas, não temos condições nem de enfrentarmos determinados problemas, nós nos encontramos com a palavra de Deus, e foi exatamente o que Davi fez na sua vida, e nós entendemos que Ele sabe tudo que nós somos, tudo que nós precisamos, e Ele tem poder para interferir na nossa vida. Jesus, olhando para a nossa dificuldade emocional como ser humano, Ele diz assim: busque primeiro o reino de Deus, confie no que Deus estabeleceu para a tua vida, confie que Deus está com você todos os dias da sua vida, em todos os momentos da sua vida. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você.
E Deus, Ele tem provado o seu amor na palavra dEle, na vida dos seus filhos, de uma forma muito especial. Toda pessoa ansiosa que entra na presença de Deus e começa a provar dessa palavra, começa a provar dessa fé, a ansiedade, ela dá espaço para a fé, ela dá espaço para a paz. Eu vejo muitas pessoas ansiosas e elas vão se tornando pessoas pacientes, pessoas tranquilas por conta do som da palavra de Deus que diz: vai dar tudo certo. Nós não precisamos contar só conosco, nós podemos contar com Deus. E eu vou terminar essa nossa primeira sequência de ansiedade citando mais uma vez esse último versículo: não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque para cada dia basta o seu mal. Ou seja, o que vai acontecer amanhã independente de você estar ansioso ou não. E se Deus estiver no seu amanhã, saiba que tudo está dentro de um controle, mesmo que não seja o seu. Se você tem ansiedade, se você tem passado por medo, por insegurança, por insônia, por nervosismo, irritabilidade fora do teu controle, antes de qualquer profissional, procure a Deus, procure ajuda. E não deixe de procurar também um profissional para que você possa ser amparado de todas as maneiras possíveis. No próximo programa nós vamos falar sobre a ansiedade e os seus sintomas físicos. Será que Deus consegue também tratar sobre isso? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. E para você que gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha. Lembrando também que para receber novas notificações é necessário inscrever-se e clicar no sininho. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, nos envie um e-mail para o endereço que aparece abaixo. No próximo programa daremos continuidade ao tema ansiedade. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa. Thank you.